estudante! Tudo bem com você? Eu espero que sim, professora Elisângela aqui novamente. Vamos conversar sobre substâncias e misturas. E eu não estou sozinha, não vou ficar nessa aula sozinha, não. Eu estou com a minha xará, a Elisângela. Toca aqui, minha querida. Vamos juntas nessa aula. E eu quero fazer um convite para você. Pega o teu caderno de ciências. É isso mesmo. Vai ter bastante coisa legal que você vai gostar de anotar. Pegou aí? Abre esse caderno. Chama todo mundo e vamos participar dessa aula. Vamos agora aos nossos objetivos. Isso mesmo. Em toda aula, em tudo que nós vamos fazer na nossa vida, nós temos que traçar metas, objetivos. E os nossos objetivos nessa aula de hoje, entender a ação e a reação das misturas, perceber as soluções nas misturas homogêneas, entender o que é uma solução, conhecer os tipos de soluções, compreender o que é um soluto e o que é um solvente. Vamos conversar sobre essa imagem? Observando a areia da praia, você a considera uma substância pura ou uma mistura? Eu quero que você pense um pouquinho e a gente já vai falar sobre isso. Eu voltei e estou curiosa para saber o que você pensou a respeito da areia, da praia. O que você acha? É uma mistura ou é uma substância pura? Vou te contar. Você sabia que a areia é formada com a participação de alguns fenômenos? É isso mesmo. A areia, ela é formada com a participação do vento, das chuvas, das raízes das plantas e também da ação de micro-organismos que estão sobre as rochas. Rochas, professora? Isso mesmo. A areia, ela é composta por algumas substâncias de uma rocha muito famosa, o granito. Uma rocha que é encontrada abundantemente na Serra do Mar. Essa rocha magmática que é composta de granito, de feldspato, de quartzo, são essas substâncias também que formam a areia. Isso mesmo. Então, a areia é uma mistura de várias substâncias. Gostou de saber disso? Todas as vezes que você for à praia, com certeza você vai se lembrar dessas informações. Substâncias e misturas. Maquiagem. Você sabia que as maquiagens, elas são compostas por substâncias químicas, essas substâncias que vão formando essas misturas? Cosméticos são produtos feitos com substâncias naturais e sintéticas ou suas misturas. A vigilância sanitária atua na fiscalização de acordo com normas próprias e legislações estabelecidas pela Anvisa. Você sabe quem que é a Anvisa? A Anvisa é a Agência Nacional da Vigilância Sanitária. Ela que estabelece as leis, as normas que devem ser seguidas, e a vigilância sanitária ali das regiões municipais cuidam então de fiscalizar sobre a procedência legal destas substâncias, dessas misturas. É isso mesmo. Nossa, professora, mas por que tanta lei? Por que tanta rigorosidade? Porque se trata da nossa saúde. Você vai querer usar um produto qualquer sem a autorização da Anvisa? Eu não quero, eu quero cuidar da minha saúde. Cuida da sua também. Todas as vezes que entrarmos numa casa de cosmético, todas as vezes que formos comprar produtos de beleza, de higiene pessoal, você precisa se certificar que esses produtos estão sendo autorizados. Fabricação, fornecedores, revenda, cuida disso. Cuida da sua saúde com essas substâncias químicas que podem ser nocivas. Vamos fazer um exercício agora? Esse exercício vai enriquecer a tua aprendizagem. É isso mesmo.
Você é muito importante aqui para nós e você enriquece essa aula fazendo um exercício. Então, nós vamos fazer. Aqui abaixo nós temos um quadro com subquadrinhos. Temos 4 quadrinhos aqui. Sistemas formados por 3 tipos diferentes de átomos, representados por bolinhas. Você está percebendo a coloração dessas bolinhas? Presta atenção na coloração, porque a cor das bolinhas vai te dar o caminho para resolver este exercício. Bolinhas de cores diferentes. Responda as perguntas abaixo referente à classificação de cada um desses sistemas, de cada um desses quadrinhos. A pergunta A: qual ou quais desses quadrinhos se referem a substâncias simples? A pergunta B: qual quadrinho ou quais quadrinhos representam para nós as substâncias compostas? E aqui, tem algum tipo de mistura? Qual quadrinho ou quais quadrinhos estão representando as misturas? Você faz? Então eu vou te dar um tempinho para você resolver e a gente já volta para ver como que ficou, ok? Até já! Olá, eu voltei e voltei curiosa, porque eu quero saber qual que foi a tua análise aí sobre esse exercício. Como que ficou a classificação desses quadrinhos aqui que estão sendo representados? Quais são substâncias simples? Ah, você respondeu que é o quadrinho número 2? Parabéns! Você percebeu então que neste quadrinho nós temos substâncias cuja formação dele se refere apenas a um elemento, por isso, substância simples. Parabéns! Pergunta B: quais são as substâncias compostas? Ou seja, qual quadrinho ou quais quadrinhos representam para nós as substâncias compostas? Você respondeu que é o quadrinho número 1? Você está de parabéns, você acertou. Você entendeu que uma substância composta ela é feita, elaborada com mais de um elemento. No caso aqui nós temos 2 elementos, né? Bolinha branca e bolinha vermelha, representando para nós 2 elementos. A pergunta C: quais são os quadrinhos que representam as misturas? Você respondeu que é o 3 e o 4? Muito bem, isso mesmo. No quadrinho 3 e no quadrinho 4, nós temos exemplos de misturas. Várias substâncias se incorporaram aí, tornando-se, portanto, como resultado final, as misturas. Vamos falar agora sobre soluções. Mas o que são soluções, professora? As misturas homogêneas, elas são chamadas de soluções. Você sabia disso? Sim, as misturas homogêneas, elas são chamadas de soluções.
E elas podem ser formadas tanto por sólido, líquido e gasoso. Olha que legal! As soluções, ela tem esses 3 estados físicos presentes: sólido, líquido e o gasoso. E quais são os componentes de uma solução? Os componentes são chamados de solvente e soluto, e nós vamos ver agora sobre eles. Vamos agora ver alguns tipos de soluções. Lembra que eu falei sólido, líquido e gasoso? Vamos a eles? Solução líquida. Apenas um envolvido tem que ser líquido. O solvente tem que ser uma substância líquida. Mas você sabia que o soluto pode ser sólido, líquido ou gasoso? É verdade. O soluto pode variar o seu estado físico, não precisa ser de regra uma substância líquida. O solvente, sim. Aqui nós temos o exemplo de um soluto sólido. Qual que é este soluto sólido? É o cloreto de sódio, o sal de cozinha, aquele famoso que nós usamos. Nós adicionamos este soluto no solvente, que é a água. Nós vamos dar uma agitadinha, vamos misturar. Isso vai se tornar uma solução. Misturar, vai se tornar uma mistura homogênea, isso mesmo. É a característica principal da solução, minha gente. A solução tem como essa característica principal, mistura homogênea, ok? Aqui eu quero dar um exemplo para vocês, eu quero falar para vocês, eu já disse e quero frisar. Poderia ser um soluto líquido também, que a gente vai ver o exemplo logo mais, e poderia também ser um soluto gasoso, o refrigerante. O refrigerante tem ali um soluto gasoso, um gás que é adicionado ali junto com um solvente e outras substâncias. Gostou de saber disso? Legal, né? Vamos então a um outro tipo de solução, que é a solução sólida, isso mesmo. Os componentes envolvidos neste tipo de solução são componentes sólidos. Nossa, professora, como? Então, num processo de fusão, né, derretimento, estes elementos, essas substâncias vão se derreter, vão se envolver, se misturar e depois elas vão voltar no seu estado original numa única fase, numa mistura homogênea. Então, aqui nós temos o exemplo, né, do ácido, essa solução sólida que teve a presença ali de cobalto, de ferro, mas a gente não consegue distinguir ali esses elementos, essas substâncias presentes, certo? E aqui nós temos o outro tipo de solução, que é a solução gasosa. O nome já diz, né? Solução gasosa, a gente já vai pensar logo em quê? No ar, nós vamos pensar na atmosfera. Nossa, professora, mas existe solução gasosa? Existe sim. Vem cá, você sabia que o nitrogênio é o gás que se encontra de uma forma mais abundante na atmosfera? É verdade, o nitrogênio, ele está numa proporção de mais ou menos 78% a 80%. Uau, professor, é isso mesmo. E eu vou te contar mais, você sabia que o nitrogênio, desta solução gasosa que nós exemplificamos aqui, você sabia que o nitrogênio é o solvente? Ele é o solvente. E os outros gases presentes aqui nesta solução, o oxigênio, por exemplo, que é o gás que nós utilizamos para respirar, entre outros gases que são utilizados, né, no ambiente que estão presentes na atmosfera. Esses gases, eles são o soluto, eles formam o soluto. Então, solução gasosa, solvente, o nitrogênio, o soluto, nós temos outros gases presentes. Ok? Gostou de saber disso? Como que são as soluções? Como que se forma? Como que acontece, professora? Vamos a elas. A solução sólida. Você está percebendo aqui que nós temos 2 objetos? Brincos. Eu esqueci de pôr brinco hoje, gente. Mas na próxima aula eu venho de brinco. Então, aqui nós temos o exemplo do brinco, que se dá como, então? Os componentes são sólidos e a temperatura ambiente.
E essa solução, esse tipo de solução se dá pelas ligas metálicas, exatamente, derretimento, depois elas vão se unir, liga, não esqueça dessa palavra, liga metálica, então é o que dá a formação para esta solução sólida. E depois nós temos aqui a solução gasosa, onde os componentes são os gases todos, né? Toda mistura de gases é uma solução. Toda mistura de gases é uma solução. Aqui está representado o nosso ar por eles, o nitrogênio, o solvente e o oxigênio, que é o soluto aqui para nós, ok? No tipo de solução líquida, pelo menos um, lembra que eu falei para você que pelo menos um tem que ser líquido? No caso, o solvente vai ser líquido. O soluto pode ser tanto sólido como líquido ou gasoso. Vem cá. Você lembra do exemplo que eu dei? Falei do refrigerante? É isso mesmo. O refrigerante, ele pode ser exemplificado aqui. O gás que está presente no refrigerante, ele está no papel de soluto. A água permanece como o exemplo de solvente, líquido que tem que ter. E nós temos aí como soluto o gás, outras substâncias envolvidas nesse tipo de solução. Gostou de saber disso? Bacana. Tá anotando tudo aí? Maravilha. Professora, mas você está falando tanto de solvente, solução. O que é solvente, professora? Venha comigo. Substância chamada de dispersante, ou seja, é a que permite que o soluto distribua-se em seu interior. É isso aí. O solvente, então, dá essa permissão para o soluto se dispersar nele. E o soluto é a substância que é dissolvida no solvente. Nós colocamos ali e depois nós não conseguimos mais identificar essa substância aqui nesse tipo de solução. Vamos agora enriquecer a nossa aprendizagem? Você vai fazer isso, você vai fazer um exercício e me ajudar. Dos materiais abaixo, quais são misturas e quais são substâncias simples? E dentre as substâncias, quais são as simples e quais são as compostas? Nós temos a água dos rios, o ferro, o aço, o gás carbônico, a salmoura, o refrigerante, o leite, o vinagre e a gasolina. Vamos lá? Eu vou dar um tempinho para você resolver e a gente já volta para conferir. Até já! Você disse que a água dos rios é uma mistura? Muito bem. O ferro, uma substância pura, simples. O aço, uma mistura, várias substâncias envolvidas.
O gás carbônico, vamos relembrar que ele é uma substância composta, ou seja, mais de um elemento envolvido nessa composição. E a salmoura? Também uma mistura, assim como o refrigerante, o leite, o vinagre e a gasolina. São exemplos, então, para nós de misturas. Fez dessa forma? Legal, parabéns! Aqui nós temos um exemplo de solvente e soluto. E eu quero chamar a sua atenção que o nosso soluto aqui é um soluto sólido, isso mesmo, é o cloreto de sódio, aquele famoso lá da cozinha que nós usamos diariamente no preparo da nossa alimentação. Então, nós temos o soluto que é representado pelo sódio, NaCl, nós temos a água. Eu vou te contar uma coisa aqui, você sabia que a água é considerada o solvente universal? Isso mesmo, com uma altíssima capacidade de dissolver muitos solutos. Legal, né? Cloreto de sódio, água, que vai dar para nós o resultado de uma solução, uma mistura homogênea. Muito bem. Vamos então aqui agora ao exemplo do solvente e a solução. O que eu quero destacar aqui para você? Eu quero destacar para você que o nosso soluto também é um líquido. Olha que legal, isso mesmo. Nós vamos aqui ter então o ácido acético como soluto, adicionado ali na água, vai dar então o resultado para nós do vinagre. Gostou de saber disso? Bacana. Vamos então enriquecer este momento. Você vai fazer um exercício. Nós temos aqui alguns produtos: açúcar, sal, o giz branco, o gesso e o cal são alguns exemplos de sólidos brancos. Se esses materiais apresentarem uma superfície homogênea e totalmente branca, pode-se afirmar que são substâncias puras? Você acha? Justifique aí para mim a sua resposta e a gente já volta para conferir o resultado. Ficou aí? O que você respondeu? Você concorda? Não, exatamente, pois o fato do sistema ser homogêneo e branco não garante que a amostra seja uma substância pura, não mesmo. O fato do sistema ser todo homogêneo e branco não vai dar essa certeza para nós que há pureza nos materiais. Fez dessa forma? Você está de parabéns. Vamos então retomar aquilo que nós aprendemos nesta aula? Vamos lá? Conceito de solvente, soluto e solução. Nós também vimos os tipos de soluções, a característica principal de uma solução e também os cuidados que nós devemos ter com as substâncias químicas. Gostou? Valeu! Fiquei muito feliz de estar aqui com você. Até o próximo encontro.